Dando continuidade ao Passos para Saber, o autoconhecimento através do Enneagrama da personalidade, nós vamos ver os 9 tipos de personalidade baseado Na verdade, o trabalho começou no começo da década de 1950 com um filósofo boliviano chamado Oscar Ichazo, que fez a sua primeira relação das 9 pontas do Enneagrama com 9 atributos divinos e, por consequência, com 9 pecados capitais. Isso da tradição cristã, basicamente baseado em Tomás de Aquino, que fez um resumo muito bem feito de todos esses vícios de comportamento, esses pecados, que a gente chama pecados, mas a tradição fez com que os pecados parecessem as coisas erradas que se faz, e na verdade não é. Pecado é toda aquela conduta, aquele sentimento, aquele pensamento que me desvia da minha alegria original, do meu trabalho, da minha relação com o atributo divino, da minha relação com Deus. Isso seria pecado na tradição cristã, né? Desde os primeiros padres. Bom, mas Ichazo fez a primeira relação com esses atributos divinos e com sentimentos, pensamentos e afetos desordenados, e daí surgiu, no começo da década de 1950, a relação do Enneagrama com os tipos de personalidade, ok? Embora nós tenhamos dentro de nós, eu tenho dentro de mim todos os pecados, existe sempre um pecado de estimação, algo que se sobrepõe ou que se sobressai em cada personalidade, um tipo de afeto, um tipo de conduta, digamos assim, desordenada. O próprio Oscar Ichazo, depois que ele fez essa relação do Enneagrama com os atributos divinos e com os pecados, ele desenhou mais de 108 mapas de personalidade, de condutas e de afetos desordenados e de ordenados para orientar ou para facilitar. São mapas para ampliação da consciência. Então os tipos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1, nós podemos vê-los na sequência numérica ou na sequência da movimentação. No módulo de desenvolvimento da personalidade, desenvolvimento do Enneagrama, nós vamos ver numa sequência, aquela sequência que eu passei para vocês do 7, a sequência do 1 sobre 7, que acho que é mais fácil para estudar o desenvolvimento do Enneagrama. No desenvolvimento do Enneagrama, a relação de 1 sobre 7, qualquer 1 sobre 7, vai dar aquele movimento 0,1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5. É aquela dízima. E é nesse movimento, nessa sequência que é natural do 7, é que eu acho mais fácil e eu considero mais eficaz o estudo do Enneagrama. Mas isso é para o próximo curso, para as próximas aulas, ok? Na descrição dos tipos, então, eu vou seguir as 3 inteligências. Inteligência emocional, inteligência intelectual e a inteligência prática, nessa ordem. O tipo 2 é o ajudador. Ele está sempre querendo ajudar as pessoas, muito solícito, tem interesse pelas pessoas. É realmente uma pessoa agradável, atenciosa, adora resolver o problema dos outros, está sempre disposto a ajudar mesmo. O problema do tipo 2 é que ele quer ajudar para ser visto, ele quer ajudar para ser reconhecido. Então a virtude do tipo 2 é ajudar, é o amor ao próximo. E o defeito do tipo 2 é o apego. Ele quer tanto ajudar, que às vezes até te causa um problema para ele poder ajudar. E se não for reconhecido, aí ele leva uma tristeza muito grande para dentro de si. O ajudador é o tipo 2. O tipo 3 é o realizador. O tipo 3 é a característica do executivo,
aquele sempre correndo, sempre fazendo as coisas, e ele realmente tem uma virtude de realizar as coisas, toca as coisas para frente. O problema, a sua dificuldade é que ele faz isso para ser visto e corre o risco de ser muito mentiroso. Aquela coisa do marqueteiro, inventa coisas para poder aparecer. Realmente é uma mentalidade muito comum, que nós temos um país no hemisfério norte muito característico desse proativo, que tem que levantar cedo e que tem que matar um leão por dia, aquela coisa. Esse é o tipo 3. O risco dele é realmente ser mentiroso. O pecado capital, o pecado do 3 é a mentira. E a virtude do 3 é a capacidade de realizar. O tipo 4 é o artista, é um romântico, é melancólico, ele é individualista, é o esteta. O tipo 4, ele tem como pecado raiz a inveja. Não a inveja de desejar a coisa dos outros, mas é aquela inveja de por que ele e eu não. É uma inveja assim egoísta, né? Uma inveja autocentrada. Em compensação, a virtude do tipo 4 é justamente o seu senso estético, a sua sutileza. O tipo 4 é capaz de produzir verdadeiras obras de arte, sejam elas físicas ou abstratas, a partir das coisas simples do dia a dia. Essa é a grande virtude do tipo 4, é a sua alma de artista, e o seu defeito, onde o seu pecado, a inveja. O tipo 5 é o pensador. Ele é um observador, um estudioso. É aquele tipo de pessoa que passaria 20 anos, 25 anos num observatório astronômico olhando para as estrelas e estudando coisas minúcias. E é um especialista, um expert, né? E um inovador. Contribui muito para o desenvolvimento das ciências. O seu pecado é a avareza. Muitas vezes o tipo 5 se prende em coletar, em guardar, em obter conhecimentos. Pessoas que fazem cursos para ter e cada vez mais ter conhecimento, que é bem o tipo do investigador, o tipo 5 da personalidade. O tipo 6 tem como pecado raiz o medo. O medo de ser, o medo de existir, o medo de se manifestar. É muito comum esse tipo, porque o nosso sistema de educação é baseado no medo. Normalmente as pessoas do tipo 6 têm facilidade para se vincular a grupos. Ele se sente fortalecido quando se sente pertencendo a um grupo. Então, congregações religiosas, ordens religiosas, seitas exclusivas, o próprio time de futebol, quando a pessoa se apega muito a um time, o time valoriza-me e não eu tenho a coragem de ser. Em contrapartida, o tipo 6 é muito obediente, é realmente um guardião, ele é tradicionalista e muito confiável. O tipo 6 obedece regras, ele esse característica, ele é muito fiel. O tipo 7 é o sonhador. O seu vício primário é a gula. E essa gula leva no sentido de uma necessidade de sempre se sentir feliz. Por isso ele consome, ele come. E não estamos falando de comida, estamos falando de emoções e de pensamentos. Então o tipo 7 é um generalista, ele é muito versátil, ele entende de tudo, ele tem muitos repertórios e tem uma facilidade muito grande de se colocar e muito entusiasmado, sempre fazendo piadinha, sempre fazendo brincadeira, porque ele morre de medo de sofrer. É comum encontrar um tipo 7 que passou na infância por um evento de quase morte, um sofrimento atroz. Então ele foge do sofrimento
fazendo brincadeiras, fazendo piadas, e também fica muito tempo no planejamento, planejando, porque característica de todos esses dos tipos intelectuais, pensa muito e age, não tem tanta disposição para o agir. Pensa muito e age menos, fica na elucubração. A base do sistema ilusório dos confrontadores, o tipo 8 é confrontador, é uma necessidade agressiva de estar no comando. Todo mundo tem que fazer o que ele quer. O tipo 8 divide as pessoas, divide o mundo em duas partes. Aqueles que estão comigo e o resto. Ele é capturado por uma necessidade de vencer cada desafio que aparece à sua frente. É como um general de campo, ou como um sargento, depende do nível de crescimento de cada uma delas. Se pudesse encarar a sua fraqueza honestamente, eles desenvolveriam a compaixão, o antídoto desse seu engano. Ao invés disso, os confrontadores evitam esse fogo purificador da paixão, da compaixão, e desenvolve um pseudo-fortaleza. Então ele quer parecer forte para esconder a sua própria fraqueza. O tipo 9, no ápice do triângulo, no alto do eneagrama, é um equilibrador. Ele é o pacifista. Ele tem muita facilidade para harmonizar as coisas. Ele é um diplomata naturalmente. O seu vício, a base do seu engano, é ele se esconder. O tipo 9 normalmente não quer aparecer. Quando você pensa que ele está ali, ele desaparece. Ele se esconde. Na verdade, ele não gosta de conflitos, ele evita os conflitos, e por evitar os conflitos é um excelente harmonizador. Ao mesmo tempo, também se esconde. E o pecado raiz, vamos dizer assim, é o pecado da preguiça. Parece que é preguiça. Aquilo esconde o seu desejo de harmonia e de paz. Agora, num estado de consciência ampliada, é um excelente harmonizador. É o conciliador por natureza. O tipo 9 é otimista, ele cura, ele concilia, ele conforta. O tipo 1 é um perfeccionista. Ele, por ser busca da perfeição, é um excelente ditador de regras. A gente poderia dizer caga-regras. Ele é a pessoa do checklist, daquele organizado, alinhado, metódico, um ativista, muitas vezes um cruzado, também num bom nível de consciência, é um bom empreendedor, porque organiza as coisas. A facilidade dele é de organizar e fazer listas. O engano no qual ele está preso é a ira. O pecado de raiz do tipo 1 é a ira. Sim, o tipo 1 ele fica muito nervoso, muito raivoso se as coisas não saem do jeito que ele planejou, do jeito que ele listou, do jeito que ele imaginou. Então todo mundo está errado e ninguém está à sua altura de realizar e de organizar, principalmente organizar a coisa. E como o mundo não corresponde à sua ordem mental, ele sofre com a ira. E assim nós vimos um pouquinho de cada um dos tipos de personalidade. A essa altura você já deve estar também procurando outras fontes. É importante procurar outras fontes, como eu já falei no outro curso, noutra aula. Cada autor vai dar uma descrição diferente. Isso é muito bom para que você não fique preso numa descrição, num rótulo simplesmente, mas no movimento da alma que aquilo representa. É bom procurar outras fontes e descrição dos tipos. Todos nós somos movidos por uma profunda inquietude interior. É como a sensação de que algo nos falta. Algo que geralmente é difícil definir com exatidão. E aí nós fazemos 1000 ideias acerca do que pensamos, que precisamos ou queremos. Um relacionamento melhor, um emprego melhor, um carro melhor e por aí vai. Nós acreditamos sim que se adquirirmos um relacionamento, ou um emprego, ou um novo brinquedo, entre aspas, perfeitos, um carro novo, a inquietude cessará.
deixando-nos satisfeitos e completos. Mas a experiência nos ensina que o carro novo só nos faz sentir melhor por pouco tempo. O novo relacionamento pode ser fantástico, mas jamais nos preenche da maneira como pensávamos. Então, o que é que realmente buscamos? Se nós refletirmos um pouquinho, vamos perceber que o anseio verdadeiro do nosso coração é saber quem somos e por que estamos aqui.